tá? Relembrando algumas coisas de conceito, nós temos aí população, que é um conjunto aí, né, de indivíduos com uma característica que será observável, tá? Então, pode ser de eleitor, pode ser uma característica, por exemplo, morador da Baixada Santista, uma pessoa que é do grupo prioritário de vacinação. Então, tudo isso é considerado como população, porque eu estou avaliando aí uma característica em comum e aí eu aplico a pesquisa. Nós temos como amostra um outro elemento que a amostra, ela é uma parte, né, uma fração de um todo, muito usado aí, já tinha falado na área da saúde. Um outro exemplo, o IBGE usa porque não consegue, às vezes, se basear em pesquisar todos os habitantes, né, do país, então ele usa por amostragem. E o que a gente estava trabalhando, que é a parâmetro. E aí é a medida que você vai usar para poder aí analisar os dados e começar aí a trabalhar os dados que foram coletados. No caso, um exemplo aí está a média, mas tem a média, a moda, a mediana, o desvio padrão, a variância, que vocês vão ver. Então, quem entrou depois aí, eu já falei que hoje a gente praticamente vai finalizar esse assunto, porque amanhã eu já tenho que entrar numa outra parte e um pouco desse conhecimento, a parte da média, vai ser usado nesse novo assunto aí que a gente vai trabalhar. Até aí acredito que vocês se recordem. Sim, chegou mais gente, chegou o Vitor, chegou o Paulo, chegou a Giovana, a Beatriz entrou e saiu. Tudo bem, né? Vou colocar aqui, volta, Bia. Pronto. Lembrando da moda. A moda é aquele valor, né, ou a frequência aí, né, o item, o elemento que aparece com maior frequência. Então a gente tinha feito esse exemplo, que era para analisar aí a moda. E claro, né, como vocês já têm anotado e já até sabem, por ser o de maior frequência, devem estar observando que é o 25, que é o que mais se repete. Então, a moda aqui nesse caso é por causa disso, tá? Espero que vocês se lembrem, né? Ó, analisando aí grupo de idade, então é o 25 porque ocorre duas vezes. Se eu tivesse o 24 que se repetisse duas vezes, também seria a moda o 24 e o 25. Se eu tivesse o 23 que se repetisse três vezes, aí nesse caso nem o 24 nem o 25 iriam fazer parte aí da minha moda, e sim o 23 se ele se repetisse três vezes, tá? Cuidado com isso, porque esse é um dos maiores erros aí do povo, porque acha só porque tá repetindo, né, que é moda, qualquer número que se repita, a pessoa acha que é moda. Na verdade, ó, tá aqui, ó, com mais frequência. Mais frequência é aquele que aparece mais vezes. Não esquece disso, porque você poderá errar o exercício como um todo. Até, né, como eu coloquei lá no Forms, e está tipo moda, média, mediana, para cada exercício eles estão juntos numa alternativa só. Tipo, você pode ter acertado a média e a mediana, mas se você errou a moda, você vai errar tudo por conta da moda, né? Mas Deus vos ajude. Até aí tudo bem? A moda, essa parte inicial? Sim. Gustavo, dúvida? Gustavo. Beleza? Então, continuar. Ninguém falar nada, né? Eu vou chamar o Alexandre aqui. Ainda bem que a Giovana está aqui. Muito obrigado, Giovana. Também fizemos aí, né, na última semana, a parte da média, média aritmética simples, tá? O Vitor estava aqui, Thaís, mas se quiser eu ligo para ele. Fizemos a parte da média simples e da média ponderada. E aí, o Vitor caiu. A média ponderada. Espera aí que eu tô ligando para ele. Victor, volte. Ele tá assim na reunião. A média simples é você pegar todos os elementos aí que você tem
e dividir, né? Então você soma tudo e divide pela quantidade, tá? Deixa eu avançar a fórmula aqui. Ó, observando aí a fórmula, né? Que aquele símbolo que é o símbolo do somatório. E aí nós temos a revisão acabando. E aí nós temos o xi, que são os valores, e o n, que é a quantidade da amostra, ou seja, a quantidade de números ou de elementos que nós temos. Então, ó, nesse caso, né, você pegaria todas as idades, iria somá-las e dividir por 5, porque são 5 pessoas, aí 5 homens que foram analisados a idade. E aí, 140 dividido por 5, então a idade é de 28 anos, a média. Também espero, né, que vocês se recordem disso, porque isso era moleza. Agora, o próximo é o que geralmente dá um pouco mais aí de tela azul na cabeça do povo, porque é o da média ponderada. E na ponderada, coloquei até esse exercício do Matheus aqui para fazer essa revisão, a gente tem um elemento que, deixa eu ver se a fórmula vai aparecer, isso. O elemento que é a porcentagem, que é aí o peso, né? Então, é o chamado de FI, e nós temos, ó, o peso aqui também, e nós temos o XI, que são os valores. Nesse caso, ficou muito bom esse X. Nesse caso, como está em porcentagem, vou apagar essa coisa. Como está em porcentagem, a gente não pode esquecer que precisa dividir por 100. Se o FI não estiver em porcentagem, aí é claro, né? Você já vai pegar o valor e vai usar. Tá? Então, XI vezes FI. Só que aí você tem que pegar e primeiro multiplicar cada valor com o peso, né? Com a frequência, e depois você soma eles para embaixo fazer a divisão. Então, ó, o 8, que foi a primeira prova, com o primeiro peso, que era lá o 20%. O 6 e o 7 era referente a 40%. Então, 6 vezes 0,40 e 7 vezes 0,40. Embaixo, 0 mais 20 mais 0,40 mais 0,40. Porque é a somatória, ó, do FI. Todo o FI que vai estar em cima, ele vai aparecer aqui embaixo somando, sem a multiplicação, somente somando os dois. Na verdade, falei 2 porque tem só dois números, mas é o 0,20, 0,40 e 0,40. Então, em cima deu 1,6, 2,4, 2,8. Somou tudo, deu 6,8, porque dividido por 1 vai dar o próprio número. E essa parte da ponderada, eu não lembro se foi na segunda. Foi na segunda, porque aí na terça a gente viu aí a mediana. Tudo bem essa parte? Tudo bem, Rafaela? Boa noite. Tudo. Aleluia, Jesus. Antes tarde do que nunca, já dizia minha avó. Tá bom, né? Tá picotando já. Já sei que você não tá na sua casa, tudo bem. Ou que você está, na verdade. Beleza. Bom, acho que eu colei isso daí, colei. E esse é o da ponderada. Não esquece, porque a gente vai até fazer hoje outro, mas sempre, ó, observa na fórmula, tá? Que os valores vão ser o xi, ó, os valores, e o peso ou a frequência é o fi. No outro slide, tá? Porque esse aqui é só um slide aí com a revisão, que eu enxuguei ele, tirei uma boa parte para poder primeiro fazer essa revisão, do 1 ao 8 a revisão, mas lá tem até a explicação da nomenclatura, que eu apaguei aqui, mas eu até já falei, mas é só olhar lá que vocês localizam, senão eu abro aqui se perdeu, mas está aqui no Teams, tá na terceira postagem para cima, ou então você vai em arquivos e está lá disponível o completo. E a mediana?
quem perdeu a aula passada, provavelmente, se assistiu a gravação, viu, se não, nem imagina, né, o que é mediana. Mas, em resumo, a mediana, ela é o valor que está no meio, ou seja, ela representa aí, dentro de um conjunto, né, de um rol, ela é o valor central, e aí a mediana ela tem uma diferença no seu cálculo. Espero que vocês lembrem, né? Dei até dica na semana passada que ela pode ser ímpar e a mediana pode ser par. Aí a pergunta que mais tinham me feito semana passada: como é que eu vou saber se a mediana é ímpar ou se a mediana é par? Fácil, você vai ver o rol aqui, ó. Eu também tinha falado aí no começo. O rol, que é o conjunto de números, você vai ver a quantidade de números se o total é ímpar ou se o total é par. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, como eu tenho 9 números, 9 é ímpar. Esse é o critério. Você vai olhar quantos números você tem no rol. Bom, eu tenho 10. 10 é par, então você vai usar a fórmula do par. Ah, eu tenho só 2 números. 2 é par, usa a fórmula do par. Beleza? Então, o rol, ele que vai determinar aí qual fórmula você vai usar. Geralmente eu vou fazer igual no da tarefa, né? Quem falou aí que já fez a tarefa já deve ter visto. Eu vou pedir em um exercício que você já calcule a média, a moda e a mediana. Matheus, pode falar antes de eu fazer o exemplo. No caso, como as fórmulas são diferentes, vai ter diferença também no resultado? Ué, se você usou a fórmula do par para fazer o ímpar, sim, vai ter diferença. Ou vice-versa, né? Usou a fórmula do ímpar para fazer com o rol par. É isso que eu quis dizer? Isso mesmo. Claro, né? Que de repente você fez aí e deu certo. Gente, pode acontecer, porque de repente o número que estava ali era igual, beleza. Agora, não acho que sempre vai dar certo, porque aí já teve caso do aluno fazer errado e deu certo. Aí da outra vez ele foi fazer e deu errado. Aí ele veio questionar, falou, não, mas eu fiz aqui, deu certo, não sei o quê. Eu falei, tá, só que aí ele tinha, tipo assim, uma sequência com um monte de 5. Tinha acho que 4, 5. E aí a mediana, ela tava naquele 5. Então, ele fazendo a fórmula do par ou a fórmula do ímpar, ia dar 5. E aí deu certo. Só que isso, né, a probabilidade disso acontecer não é muito garantida. Então, é a sorte aí, de repente, o número bater e você conseguir, mesmo fazendo errado, acertar. Tudo bem, né? Então eu vou fazer aqui o da mediana. Não é esse que está aí na tela, eu vou fazer um outro. Mas, ó, se fosse esse que está na tela, que tem até aqui que eu deixei um falando do par e um falando do ímpar, se fosse esse que está na tela, a gente organizando os números, deixa eu pegar o marcador aqui de texto. Ó, o 2 seria aí o primeiro número, o 5 o terceiro. É ímpar aqui, não esquece, então eu vou pegar o que está no meio. Se eu tenho 9 números, o que está no meio é o 5. Então, ó, o 2 é o primeiro, 5 é o segundo, o 6 é o terceiro, o 9 é o quarto número e o 10 é o quinto número. Então, a mediana aqui é 10, tá? Porque, ó, eu separei 4 números e sobraram 4 números. O 10, apesar de eu ter marcado ele aqui, né? Vou até apagar aqui o 10, vou colocar ele de outra cor. O 10 é o que está no meio. Lembrando que para fazer isso, tá? Apesar de eu não ter falado, mas para fazer isso você antes, né? Precisa ter organizado os números do menor para o maior. Por isso que eu estou fazendo essa contagem desse jeito, ó. Coloquei o 10 de verde, porque ó, eu tenho 4 em amarelo, 4 sem marcação. Então, quem ficou no meio da história? O 10. Beleza? Não esquece de organizar os números. A gente vai fazer aqui o exemplo, aí vocês vão ver.
Porque sempre tem gente que erra nisso. Até na hora que a gente foi fazer mesmo na semana passada, eu tinha acabado de explicar. Aí na hora de fazer, erraram. Porque eu falei, gente, primeira regra, organiza isso em ordem crescente. Ó, vamos lá. Aqui tem, eu separei um do par e um do ímpar, só para finalizar essa parte da revisão e a gente entrar em novos exercícios. Bom, então a mediana aqui, a gente primeiro vai ter que olhar o rol, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Por isso que a fórmula que está aqui embaixo, ó, que eu estou pintando aqui ela, é a fórmula do ímpar, porque eu tenho 7 números, portanto, ímpar. Aí, primeira coisa, olha a regra, ó. Giovanna Valoni, observa a regra. Temos que fazer, colocá-los em ordem crescente. Então, ó, o 2 é o primeiro, 3 é o segundo, 4 o terceiro, 5, o 6, ele vai pular ali, mas é o outro 6 também e o 8, tá? Ordem crescente é a primeira coisa que você faz. Se você não fizer isso, vai dar errado, porque ó, nesse caso, olhando aqui o que está aqui antes de tudo, sem eu colocar em ordem crescente, seria o 6, a minha mediana, sem colocar em ordem, porque é o que está no meio, é o 6. Agora, quando eu coloco em ordem, percebe ó, que já seria o 5 ali. Tá vendo, né? O que é o 5? Espera eu terminar de fazer que você vai ver. Ó, aplicando na fórmula N, que é o total de números, que eu tenho aqui o total de números, são 7 números. Então, 7 mais 1 dá 8. 8 dividido por 2 é o quarto número da minha sequência, que é aí a minha mediana. Ou seja, é o 5, ó. Ou, né, igual eu tinha dado a dica lá na semana passada e falado, vocês automaticamente aí olham qual é o que está no meio quando for ímpar e você já sabe qual é aí a mediana, porque é o valor central. Claro que isso é só quando for ímpar, porque quando for par, a gente vai chegar lá agora. Deixa eu ver o que vocês colocaram aí. Então, vocês têm que tomar cuidado quando for número quebrado também. A Giovanna Leonide colocou aí. Porque número quebrado, geralmente ele vai estar separado por ponto e vírgula. Tá? Ó, percebe que aqui está por vírgula. Mas quando é número quebrado, é ponto e vírgula. E geralmente, tipo, o número e a vírgula estão juntos. E aí eu ponho um ponto e vírgula. Nesse caso, ó, tá um número separado por a vírgula, aí tem um espaço. Aí tá o outro número separado pela vírgula, aí tem outro espaço e vai indo. Então, esse aqui do ímpar, beleza? Acho que eu colei. E agora o do par, ó, tô pegando o mesmo da semana passada. O do par, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, o N aqui é 8. E aí a regra vale da mesma forma que eu tinha falado aí, até o Matheus perguntou, que é organizar os números, né, ó, em ordem crescente. Então, eu tenho aí 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21. A quantidade aí são 8. E aí eu aplico essa fórmula. Professor, eu achei mais fácil a outra forma. Beleza. Quem perdeu aí, né, você olha metade que você tem, ó. Daqui para cá tem 4, daqui para lá você tem 4. Certo? Você tem 4 números para cada lado. O que você faz? Você pega os dois que estão no meio, o 10 e o 12, soma eles e divide por 2, você vai achar aí o 11, que é a mediana. Agora, você aplicando a fórmula, você vai chegar no mesmo valor. Porque ó, o N é 8. Então, 8 dividido por 2, 8 dividido por 2. Aí eu tenho aqui, ó, x4, lembrando que o x é a posição do número ali no rol, mais x4 mais 1. Então vai ser o quarto número e o quinto número. Ó, quarto número e o quinto número. Olhando aqui a sequência, né? O quarto número é o 10 e o quinto número é o 12. Então aqui já faz direto do jeito que eu falei. Somos 2 ali, né? Olha lá, o x é a posição do número no rol. Então, 10 mais 12 dividido por 2
22 e a mediana é 11. Significa dizer que naquele conjunto, naquele rol, o número que está no meio, o valor central, é o 11. Lembrando que eu falei que não necessariamente o resultado precisa estar no rol, mas ele vai aparecer, tipo, entre os dois, ou seja, o que tiver no meio, então nesse caso, aí é o 11, que é a mediana. Isso foi o que a gente trabalhou aí, né, na última aula. E agora tem exercícios novos, mas alguém quer perguntar aí alguma coisa? Sim, não, beleza, podemos. Prof, só deixa rapidinho Deixa quem? essa tela, um minutinho. Tá bom, eu já colei. Vou marcar a Clara aqui. Cadê a Clara? É a Júlia. Sim, mas eu vou marcar a Clara porque eu quero saber cadê a Clara. Ah, tá. Júlia, semana passada você não notou isso, não? Júlia. Prof, oi, eu fiquei prestando atenção na explicação, né? Daí eu não fiz no caderno. Ah, Mas Júlia. já terminei. Tá, Deus tá vendo. Bom, progredindo então. Bom, aí beleza, a gente fez a revisão. Os exercícios que ficaram, vocês viram lá que eram 4 e eu coloquei 3 como tarefa. E aí ficou um, né? Então esse um que ficou, que eu espero que vocês tenham feito, eu vou fazer a correção para que eu coloque os exercícios novos. Até porque já é até uma forma de vocês visualizarem como que é aquele da tarefa que está disponível para vocês aí hoje. Hoje não, né? Dei até o dia 30, na verdade até essa semana. Mas fé em Deus aí que vai. Deixa eu ver aqui, tinha 3 notificações do Teams, mas eram vocês de antigamente aí escrevendo coisa. Vejamos então. Ah, ele mostrou aqui, ó. Ficou de azul ali porque a posição do número ali, tá? Ficou em azul, mas eu já tinha marcado circular. Exercício número 4 lá, que era o D, daquela sequência da semana passada. Beleza? Ó, essa era a sequência da semana passada. Só para lembrar aí, onde o A, o B e o C estão em tarefa. E o D ficou. Mas ficou porque eu vou fazer agora. Beleza? O D é esse aqui. Até o que a Giovana falou que teve dificuldade, olha, o que eu falei, ó. Quando ele é valor decimal, eu separo eles com ponto e vírgula. Ó, percebe, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, nesse caso, vocês separam, a separação aí se dá pelo ponto e vírgula, até porque valor quebrado, né, sei lá, R$ 51,60, 48,70. Para ficar mais fácil, ou às vezes eu coloco até traço, mas teve uma vez que eu coloquei traço que acharam que era para subtrair. Então, né, até evito de fazer isso, mas tudo bem. Vamos fazer a correção. Ó, esse aqui é o último, lembrando, hein? Então, para fazer esse último, eu já coloquei aqui até os resultados. Contudo, eu abri uma caixinha onde vai aparecer passo a passo. Ó. Primeiro de tudo, né, que tinha que fazer, organizar os números do menor para o maior. Então, olhando o rol, ó, 10, 13, 14, 15. Não esquece que isso aqui que eu estou fazendo de riscar, ó, 16, 18 e o 20. É a técnica que eu acho mais fácil para ajudar vocês a organizar esse rol. Até porque eu acho que eu não dei nenhum rol tão grande assim, né, que fizesse vocês se perderem aí, mas
números. Imagina um hall com 50 números. Como é que vocês vão fazer? Então, a melhor forma é fazer isso que eu tô mostrando aí de riscar. Ô, Suelen, sim, nesse caso, sim. Ah, Clara, você tá aí, né? No C lá, cada valor uma coisa. Tipo, 48,9 é um número. Não é que ele é separado, mas o 48,90, né? O 48,9 é um valor. Aí, sei lá, vai 50,1 é outro valor, tá? Eu acho que era isso que você tinha perguntado. Vamos lá, continuando então. Então, organizou os números aí, né? Do menor para o maior. E aí a média. A média, e apesar de eu não ter colocado ali o sinal de mais, mas é o somatório dos elementos. Ó, então vai somar tudo. Espero que vocês tenham feito. Eu não vou nem perguntar quem fez, né? Mas soma tudo aí e divide por 7, porque a gente tem 7 números. Então, se são 7 números, você já sabe, né, na hora de fazer a mediana, que vai ser a mediana ímpar. Beleza? Ó, tem 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. Então, ó, deu 106 dividido por 7 dá 15,14. Tem um quebradinho aí, tá? Quem der uma diferença, quem fez, claro, né? Se der uma diferença, tudo bem, porque há um quebradinho. Ó, Josimar, boa. E aí a média é 15,14. A moda, ele é amodal, porque nenhum número se repete, né? Todos aparecem somente uma vez. Até, não sei se foi a Júlia ou a Maria Eduarda, sei lá, na semana passada tinha me perguntado disso. Então a moda, ela não vai acontecer. E a mediana, que vocês tanto amaram, né? Que aí eu tenho o hall organizado. E, ó, eu tenho, como são 7, eu tenho 3 para um lado, 3 para o outro. Quem sobrou? O 15. Então, mediana 15. Mas, eu acho que eu abri uma caixinha aqui para fazer. Deixa eu ver. Ah, não, eu só coloquei o 15 mesmo. E aí o 15. Então, se você fosse aplicar na fórmula, tá? Isso daí ficaria x n mais 1 dividido por 2. Ah, isso aqui é um n, hein? Xn mais 1 dividido por 2. O n é 7, então ficaria 7 mais 1 dividido por 2. Sendo que é 8, né? E aí, 8 dividido por 2, 4. Então, o x é o quarto número. Então, ó, 1, 2, 3, quarto número é 15. Tcharam! Resolvido esse daí. Deu certo, Josimar? Bateu aí o valor? Ou errou? Diga, Josimar. Vou até marcar aqui um @ Josimar. Josimar. Sim, beleza, boa. Então tá. Alguém quer perguntar aí desse? Mesmo quem não tentou fazer, né? Porque vai se saber. Bem ou não, meu povo? Professor, Oi? então, nesse caso, na mediana, se for, tipo, vai no ímpar, não precisa nem aplicar na fórmula para saber? Não, não precisa. Nem o do par também. Eu tô olhando aqui para ver se eu reconheço a voz. Eu acho que foi a Thaís, né, que falou. Thaís, nenhum dos dois você precisa aplicar na fórmula, porque se você organizar o rol do menor para o maior, você, no caso do ímpar, pega o que tiver no meio, e no caso do par, você tem 10 números. Você vai, tipo, qual é a metade de 10? 5. Aí você pega o 5 e o 6, soma eles e divide por 2. Se for 8 números, metade de 8 é 4. Aí você pega o 4 e o 5. E aí vai. Se for o 6, pega o 3 e o 4. Se for 100 números, você pega o 50 e o 51, soma eles e divide por 2. Beleza, né? Giovana, pode falar. Então, professor, eu não entendi por que a minha mediana deu 8. Nesse daí?
Eu fiquei confusa. Um minuto, deixa eu voltar ali. Por que a sua média... Não. É porque, ó, eu vou circular aqui e vou pegar a conta e vou jogar para cá essa parte. Quando você fez 7 mais 1, deu 8. E aí é 8 dividido por 2. A única hipótese é essa. Porque xn mais 1. N mais 1 é 7 mais 1, que dá 8. 8 dividido por 2. Aí 8 dividido por 2 dá 4. E aí você tem que localizar um número que é o quarto número. Faltou você dividir por 2, então. Não, professor, eu fiz o 15 mais 1 dividido por 2. Aí o 15 mais 1, obviamente, deu 16. Aí eu fiz o 16 dividido por 2, que deu 8. Não, mas você errou então aqui, ó. O n, que está aqui na fórmula, ó, xn, é a quantidade de números. Como você não tem 15 números, o n é 7, porque você só tem 7 números. Se você pegou o 15 ali, você já tinha encontrado o valor, mas você pegou e jogou a mediana dentro do valor da fórmula. Que na verdade, esse 7 aqui, ó, é a quantidade de números, que é o n. Entendeu o que você errou? Você, antes de mexer no roll ali, você tem que só ver quantos números tem. Eram 7. Aí você já colocar 7 mais 1 e dividia por 2. Esse caso aí de você ter pego 15, na verdade você já achou a resposta. Você pegou e misturou as duas formas de fazer. Tanto usando a fórmula, quanto organizando eles em ordem e já pegando o roll, a mediana que está no meio. Aí você já pegou o resultado e jogou o resultado na fórmula. Eu entendi o que você fez. Então tem que ficar de olho, porque se você já fizer direto, aí você já vai encontrar o resultado. Agora, se você encontrar o resultado e jogar o resultado na fórmula, aí vai dar errado. Beleza? Bora então. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos para mais uma parte da aula. O Júlio tá aí? Cadê o Júlio? E aí, Júlio, marquei seu nome aí. Bom, aí, né? Quem acha que acabou, não acabou. Tinha média ponderada, mas eu já tinha falado, já tinha mostrado. Eu até excluí o exercício aqui da média ponderada, porque eu acho que eu esqueci que eu tinha mostrado a média ponderada lá em cima, e eu tinha colocado aqui um outro exercício da média ponderada, mas eu acho que eu fiz isso. Não, era até a mesma ordem. Eu vou até mostrar só, mas eu já tinha mostrado a média ponderada. Que era só aplicar aí o resultado, né? Eu já tinha mostrado, acho que eu coloquei duplicado aqui, mas era isso aqui, ó, ainda não acabou. Agora vocês vão aplicar tudo isso para a gente poder já fixar aí por fim, né? Em 3 exercícios. O primeiro exercício, achar a média, moda e mediana. Em cima aqui, né, das notas de um candidato que fez 6 provas em um concurso. O 2 vai analisar o salário hora dos 5 funcionários de uma companhia. E aí você vai achar a média do salário e a mediana, é só isso, ó, só a média e a mediana. E o 3, né, apesar de ter um texto mais elaborado aqui, é para fazer a média ponderada. Média ponderada, ó, tá aqui a fórmula mágica, mas nesse caso, ó, como o peso não está em porcentagem, a gente fez até um exercício assim já semana passada. É só você pegar a nota e multiplicar pelo peso sem precisar dividir por 100. Então eu vou deixar fixo aqui. Eu não lembro se eu cheguei a colocar isso no Word, mas se eu não coloquei, eu faço isso em 1 minuto e já colo para vocês, mas vai ficar fixado aí na tela. E vou dar o tempo, né, para vocês fazerem aí meia hora, 10 minutos para cada exercício, tá de bom tamanho. Beleza? Porque mais fácil que isso aí, só aprender espanhol. Bom, tá aí, ó, botei o aviso, mas eu vou colocar o Word aí para vocês, que eu acho que eu tinha salvo aqui o Word, mas eu vou ver. Eu vou finalizar essa gravação dessa revisão, e aí